Glória a Deus. Vocês estão bem? Aleluia. Hoje nós vamos conversar um pouco e nós vamos falar sobre a importância da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Eu já queria indicar para vocês, queridos, nós vamos falar um pouco sobre este livro, A Substância das Coisas, de Charles Capps. Você pode procurar a Sara aí na livraria, você vai ficar impactado com essa mensagem. A palavra de Deus nunca mais será a mesma para você. Você vai olhar para a sua Bíblia, para a palavra de Deus de uma forma diferente, com outro olhar, amém? Então você pode adquirir este livro na nossa livraria, ele é bem baratinho, tá bom? A Substância das Coisas. Nós temos ele também em audiobook, você pode procurar lá no YouTube, A Substância das Coisas, Charles Capps, que você vai ouvir através do canal do YouTube, do Souza Produções, assim como outras mensagens. Nós temos outros livros ali dele também, falando sobre fé e confissão, confissão para as finanças, para a cura, amém? É muito importante que você leia bons livros que contenham a palavra de Deus, amém? Porque é a revelação da palavra no seu interior que vai trazer as mudanças necessárias para a sua vida. E se você não tiver a palavra, você não tem aonde basear a sua fé, amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá então, abra comigo em Hebreus capítulo 11, no versículo 3. Meninos da mídia vão me ajudar? Ok. Aleluia, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eu vou usar a ARA, tá bom? Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Como é que as coisas surgiram então, queridos? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Deus falou e criou todo o universo, criou todas as coisas. Nós vemos isso lá em Gênesis no capítulo 1. Deus falou, haja luz, haja isso, haja aquilo. Ele falou e o universo foi formado pela fé, amém? Deus é um Deus de fé, você sabia disso? O Deus que te criou é um Deus de fé. Então ele disse, haja luz, e as coisas aconteceram, amém? Então pela palavra de Deus as coisas vieram a acontecer. Abra comigo em João capítulo 1, versículo 1. João 1, 1. Nós vamos ver aqui quem é a palavra. Aleluia. João capítulo 1. Achei que a irmãzinha queria alguma coisa. João capítulo 1, versículo 1. Aleluia, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo, era a palavra. Quem é a palavra? De quem que o escritor está falando aqui? Está falando a respeito de Jesus. No princípio, lá em Gênesis, quando Deus falou, era o verbo, era Jesus que ainda não estava encarnado. Ele estava lá no princípio, ele era Deus, ele estava no princípio com Deus. E Deus falou, quando Deus falou, Jesus estava saindo, a palavra estava saindo da boca de Deus. E o poder do Espírito pegou essa palavra e fez com que houvesse o mundo, amém? Então no princípio, eu acho que o meu retorno está muito alto. Você pode baixar só um pouquinho aqui? Está alto para vocês aí? Está tudo bem? Tá bom? Amém. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Jesus, vamos colocar Jesus aqui. No princípio era Jesus e Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem? De Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez, querido. Então, quem é a palavra? A palavra é Jesus, que se encarnou e veio habitar entre nós, amém? Aleluia. Então, o nosso mundo, ele é moldado por palavras. Nós vamos pensar um pouco sobre palavras, coisas que nós dizemos o tempo todo. Aquilo que eu estou dizendo aqui para você são palavras que saem da minha boca, e essas palavras possuem um código sonoro que vai transformar a sua vida, amém?
seja ela para algo bom, ou seja, as palavras que saem e está transformando você para algo ruim. Então tudo que você diz existe dentro dessas palavras. Tudo que você fala no seu dia a dia, nas suas conversas, nas coisas que você ouve, existe um código sonoro em cada palavra que sai da sua boca. E esse código sonoro tem o poder de transformar as coisas nas nossas vidas. Amém? Agora pensa comigo, queridos. Se Jesus é a palavra, e se a palavra de Deus é a semente, como diz lá em Lucas, e eu coloco a palavra de Deus para dentro de mim, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando em mim vida. Eu estou colocando para dentro de mim a palavra de Deus. O próprio Jesus está em mim, através daquilo que foi escrito. Jesus habitando em mim, vai acontecer o quê? Ele disse: as palavras que eu falo são espírito e vida. Então quando eu pego a palavra de Deus, queridos, e coloco para dentro de mim, espírito e vida está sendo produzido no meu interior, e o código sonoro dessas palavras está trazendo transformação na minha mentalidade, no meu coração, para que eu obtenha o resultado que eu desejo na minha vida. É por isso da importância de nós ouvirmos as coisas certas, olharmos para as coisas certas, lermos bons livros. Nós precisamos colocar a palavra certa dentro do nosso interior, amém? Por isso que nós, como ministro, nós nos preocupamos, querido. O que você está lendo, o que você está assistindo, o que você está ouvindo. Porque quando você expõe o seu espírito a essas coisas, as palavras, diariamente nós escutamos palavras, a menos que a pessoa seja surda, né? Ou não saiba ler, que ela não vai estar exposta às palavras de alguém, as palavras de um livro, as palavras daquilo que ela assiste. Todos nós, diariamente, estamos expostos a palavras. Mas nós precisamos nos expor às palavras certas, porque o mundo que você vive hoje é resultado das palavras que você disse sobre você. Se você não está tão satisfeito com o mundo que você está vivendo, você precisa mudar as suas palavras. Agora, se você está satisfeito, fale mais ainda a palavra certa, que ela vai agir ao seu favor. A palavra, ela está aqui, ó, no nosso ambiente, trabalhando ao nosso favor o tempo todo. O tempo todo a palavra está trabalhando por você. O tempo todo. Por isso que nós precisamos prestar atenção na hora da palavra. Nós temos que ter reverência com essa palavra, com a palavra de Deus. Então, na hora da palavra, querido, assim como em todo momento, no momento do louvor, nós temos que ter honra e reverência de entregar a nossa adoração genuína ao Senhor. No momento da palavra, você também precisa ter honra e reverência a essa palavra. Não é qualquer coisa que você está vindo aqui e ouvindo. Ah, eu vou lá, vou ouvir uma coisinha lá, uma besteirinha lá. Vamos falar uma besteirinha lá. Tá tudo bem, acaba o culto, vou lá ter comunhão, tomar um cafezinho e vou embora para casa. Não, queridos. Vocês estão vindo aqui para receber uma palavra que vai mudar a sua vida. Vai quebrar conceitos dentro de você que foram criados pela educação dos seus pais e que tem te levado a uma vida de fracasso. Mas hoje é a oportunidade da sua vida de fazer tudo diferente, de escolher o modo como você quer viver os seus dias. Às vezes nós ficamos com uma autocomiseração, dizendo assim: ai, mas coitado de mim, você não sabe de onde eu vim, quem foram os meus pais, os abusos que eu sofri na vida. Você tem o poder de transformar a sua vida. Você tem a possibilidade de se tornar tudo possível para você. E sabe onde está isso? Na palavra de Deus. Está nos seus lábios. Porque quando você coloca a palavra para dentro de você, Jesus, a palavra está operando em você. Quanto mais palavra, mais de Jesus. E se eu tenho mais de Jesus, mais a imagem dele eu estou sendo transformada. Sabe, a palavra fala assim que nós precisamos procurar crescer, amadurecer. E eu estava trabalhando esse assunto com as meninas do PGM lá em casa no sábado passado, falando sobre crescimento espiritual. E qual é a nossa meta? Qual é o nosso alvo de crescimento? Até onde eu posso crescer? Até a estatura
da varonilidade de Cristo, o varão perfeito, o homem perfeito que Deus criou lá na criação, no Éden. Ele é o homem perfeito que nós precisamos nos espelhar, desejar ser como Ele. Então, se eu me relaciono com essa palavra, se eu me relaciono com a palavra de Deus, eu estou me relacionando com o próprio Jesus. E Ele está me transformando de glória em glória, a sua imagem. Eu estou sendo exposta à sua imagem. Eu estou sendo exposta às revelações que Ele tem sobre mim. Quem eu sou nele, através da sua palavra. Então eu preciso me agarrar firmemente a essa palavra. Então nesse momento em que você vai ficar aqui os 50 minutos comigo, abra todo o seu coração e os seus ouvidos, não deixe nada te distrair, porque sementes da palavra de Deus está sendo colocada no seu coração. Não importa o ministro que vem aqui e suba aqui para trazer uma palavra, é a palavra de Deus, não é um ministro. O ministro é o garçom que traz a palavra para você. Mas você precisa desejar ardentemente essa palavra, se agarrar a ela e se firmar nela, ouvindo com fé no seu coração que aquilo que sai daqui vai acontecer. Aquilo que você recebe neste lugar são palavras de vida. As palavras que Jesus diz é espírito e é vida. Não é como qualquer livro que a gente pega aí numa biblioteca de uma história qualquer. É diferente, queridos. Quando nós abrimos a Bíblia e nós lemos na sua palavra tudo que Ele fez por nós, aquilo traz vida, aquilo salta de dentro daquelas páginas para o nosso interior. Sabe, é você pegar a palavra de Deus e do seu lado está o próprio autor que escreveu aquelas palavras. Ele se senta com você e te ensina todas as coisas. Mas precisa da nossa disposição, amém? Aleluia. Então as nossas palavras, querido, as palavras que nós falamos, que nós reproduzimos todos os dias, elas podem transmitir boas notícias, assim como podem transmitir medo, falta de fé, opressão. As palavras, queridos, as palavras que nós falamos, você sabia que ela tem um cheiro? Quem já fez peixe em casa? Quando se faz peixe em casa, todo mundo sabe, não é? Qualquer pessoa que chegar na sua casa, você almoçou peixe hoje, não é? Por causa do quê? Do cheiro. Quando nós entramos num ambiente onde o casal teve uma discussão, ou aconteceu alguma coisa ruim ali, teve uma discordância, você percebe no ambiente. Por quê? Porque aquelas palavras, elas estão ali, produzindo coisas negativas. E é perceptível. Assim como você entra num ambiente onde você percebe a paz, onde você percebe que tem boas notícias naquele lugar, onde você percebe que Deus reina naquela casa, é perceptível. É perceptível quando as palavras estão no ambiente. Por que você gosta de vir para a igreja? Por que você se sente à vontade de estar aqui? Porque este ambiente, ele está carregado da palavra de Deus. E essa palavra faz com que traga mudanças para a sua vida. É por isso que você quer vir à igreja, é por isso que você gosta de estar junto com um grupo de louvor, porque nós cantamos palavras de vida. Nós cantamos a palavra de Deus de forma cantada. Nós salmodiamos ao Senhor, nós amamos os irmãos. Este ambiente está carregado de palavras que estão aqui trabalhando enquanto você não está vendo. Os seus olhos não veem fisicamente, mas no seu espírito alguma coisa está acontecendo. Ela está trabalhando dentro de você. Ela está ajustando os seus pensamentos. Ela está colocando as coisas no lugar. Essa é a palavra de Deus que nós temos disponível 24 horas na nossa vida, queridos. E não só aqui. Você pode transformar o seu ambiente, o lugar onde você mora, o seu trabalho. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa no telefone e ela falando para mim: poxa, Vivi, o ambiente que eu trabalho é tão carregado, é tão pesado. É telemarketing, queridos. Então é reclamação o dia inteiro, sabe? Pessoas insatisfeitas o tempo todo. E eu conversava com ela e eu falava assim: mas você pode transformar isso. Você não precisa receber isso. Essa negatividade das palavras que estão soltando contra você. Você transforma o seu ambiente.
Onde luz chega, querido, as trevas têm que sair. Você é a luz, porque você carrega a luz do mundo. Jesus. Aonde você está, Jesus está. Aonde você vai, Jesus vai. Porque Ele é a palavra. Então onde você está, a palavra também está. Por onde você anda, no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, a palavra está chegando. Nós somos epístolas vivas, cartas vivas, andando por todo lado. E as pessoas precisam ler em nós o Cristo vivo, ressurreto, que morreu, mas ressuscitou. Nós precisamos ser transformados à imagem de Cristo diariamente. Isso só acontecerá, querido, se eu pegar a palavra de Deus e colocá-la em meu coração. Se eu pegar essa palavra e colocá-la dentro de mim. Porque senão, se eu apenas tiver um assentimento mental. E o que é um assentimento mental, Viviane? Eu apenas concordar com a palavra. Ah, sim, eu concordo sobre os dízimos e as ofertas. Mas como a Sara diz, eu não dou. Ah, eu concordo sobre cura divina. Ah, mas eu ainda acho que Deus coloca doença nas pessoas. Você apenas concordar aqui é assentimento mental. Mas quando você crê com o seu coração e fala com a sua boca, aí sim você está agindo em fé. Porque você crê com o seu coração e fala com a sua boca aquilo que a palavra disse e não aquilo que você acha. Não é sobre o que nós pensamos sobre a palavra, mas é sobre o que Deus disse sobre a sua palavra. É Ele que zela, Ele que guarda, Ele que vela pela sua palavra para fazê-la cumprir em nossas vidas. Amém? Não é sobre assentimento mental. Não é só concordar com a palavra. Mas eu preciso crer que aquilo que está escrito é real. Deus falou que Cristo levou sobre si as minhas dores e enfermidades, e então eu sou sarada e acabou. Ai, mas e essa dor? Não interessa, eu creio naquilo que Ele falou, eu fico com aquilo que Ele disse sobre mim. Mas eu não tenho todo o dinheiro para pagar a minha conta amanhã, não interessa, mas Ele disse para mim que Ele supriria cada uma das minhas necessidades. Por causa das riquezas que Ele tem, não se trata do meu dinheiro, não se trata daquilo que eu posso conseguir com o meu emprego. É por causa daquilo que Ele disse, não é sobre mim. Não tem a ver com o que eu posso fazer, de ser tão boazinha que Ele vai me abençoar. Não, eu decido ficar com a palavra, eu decido olhar para ela, eu decido confessar essa palavra e ela vai trabalhar para mim. Ela vai operar para mim. Eu sou fiel a essa palavra e então ela se tornará fiel a mim. Fiel em cumprir aquilo para qual foi designada. É isso que a palavra diz. Que nenhuma palavra que é lançada, ela não voltará para Deus sem antes cumprir aquilo para qual foi designada. Sabe o que significa isso? Que se Deus disse algo a seu respeito, aquela palavra tem obrigação de operar eficazmente, porque ela não pode voltar para Deus vazia. E se ela tentar voltar para Deus, Deus fala, você ainda não fez o que você precisa ser feito. Vai lá e cumpra com aquilo que eu disse. Então nós precisamos ficar com a palavra, amém? Aleluia, aleluia. Então o nosso mundo, ele é o resultado das nossas próprias palavras. Nós precisamos nos atentar o que nós temos falado diariamente. Nas rodas de conversa, o que você tem conversado com os seus amigos, com o seu cônjuge, na sua casa, com os seus filhos, o que você tem dito sobre eles. Preste muita atenção às palavras que saem da sua boca, amém? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu preciso fazer o que então? Eu preciso falar a palavra certa. Eu preciso falar a palavra de Deus, amém? E ela vai gerar o que? Fé em meu coração. Por quê? Fé vem pelo... E ouvir o quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé é gerada no seu coração quando você libera a palavra. Você libera a palavra, não é só você sentar aqui na igreja e apenas ouvir. Você fala aquilo que você está ouvindo aqui nessa noite. Você fala, porque a fé fala, amém? Diga comigo, a fé fala. Ela tem uma voz, e que voz é essa? A sua voz.
A fé tem a sua voz, a fé fala aquilo que crê com o coração. Então nós falamos com a nossa boca. Cri, por isso falei, amém? Então quando você fala, o primeiro ouvido mais próximo da sua boca é o seu próprio ouvido. Fé está sendo gerada no seu coração. E a palavra em Lucas 8 fala assim, que a palavra de Deus é a semente. Existe vida dentro dessa semente. Pensa numa semente de manga, semente de mexerica, tanto faz. Existe vida dentro daquela semente. Com a palavra de Deus não é diferente. Tudo que Jesus ensinou em suas parábolas, o que ele fez? Ele tentou mostrar como é que funcionava no reino de Deus. Só que ele precisava de coisas físicas para poder mostrar para as pessoas, para que elas pudessem compreender aquilo que Deus queria transmitir para elas aqui na terra. E ele disse que a palavra é a semente. Existe vida dentro da semente, amém? Lembra que eu disse que Jesus é a palavra e ele dá a vida? Jesus, a palavra é a semente. Essa semente, existe vida dentro dela. Então quando você fala a palavra, você está gerando fé no seu coração, dentro do seu interior, dentro do seu espírito. Porque o seu coração é o solo que vai receber a palavra de Deus e vai germinar. E você sabia que a semente, ela vai produzir segundo a sua espécie. Não dá para eu plantar milho e querer colher manga. Não dá. Certo? Então a palavra que você fala, ela produzirá segundo a sua espécie dentro do seu coração, dentro de você, dentro do seu espírito. É segundo a espécie que é falada. Que tipo de palavra você está falando? Quais são as coisas que você tem falado? Quais são os frutos que você tem colhido? Aquilo que você tem colhido é o resultado das suas palavras. Por isso, vamos escolher a palavra certa, ok? E essas palavras, o que vai acontecer quando eu libero a palavra da minha boca? E essa fé é gerada no meu coração, imagens estão sendo criadas. Feche os olhos, só um minuto. Pensem numa Ferrari. Pensaram? Agora pensem numa maçã. Ok? Pensaram numa Ferrari? Pensaram numa maçã? Agora pensem nas suas contas pagas. Agora comece a pensar naquele seu ente querido que ainda não foi salvo. Veja ele ao seu lado, veja ele salvo agora. Cheio do Espírito Santo e cheio da palavra. Aleluia, olhem para mim agora. O que vocês fizeram? As palavras que eu falei geraram uma imagem na sua mente, não é? As palavras que nós colocamos para dentro de nós. Quando eu falei para você, pense numa Ferrari, eu aposto que os homens pensaram numa Ferrari vermelha. Porque essa imagem já está conectada dentro dos seus pensamentos. Certo? Porque você já conhece a Ferrari e a mais popular é a Ferrari vermelha. Já existe o conhecimento acerca de algo dentro de você. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. As palavras que você ouve, tudo que você ouve, geram imagens. E quando eu falo a palavra de Deus, ela vai gerar uma imagem dentro de mim. E vai transformar aquilo que era impossível em possibilidade. Porque dentro da semente existe vida. E a vida vai produzir segundo a sua espécie. Então eu vou colher o quê? Bons resultados. Amém? Nós precisamos pegar essa palavra, fazer com que ela trabalhe por nós. De forma sábia, com sabedoria, queridos. Nós podemos usar a palavra de Deus em todos os lugares, em todas as ocasiões ao nosso favor. Às vezes eu vou pro shopping, eu vou pro mercado, algum lugar, ou eu tenho que deixar o carro na rua. Eu vou falando, pai, onde é que está a vaga do crente? Eu quero a minha vaga, eu quero a vaga do crente. Uma vaga fácil, perto da onde eu tenho que entrar. Palavras vão trabalhar a seu favor. Clientes chegando, eu preciso de mais clientes, eles precisam vir ao meu encontro, eles vão me achar, eles vão me encontrar. Palavras, queridos. Palavras.
Deixe a palavra trabalhar ao seu favor. Aleluia, aleluia. Aleluia, nós precisamos pensar de forma correta. Nós precisamos falar a palavra correta. E a palavra de Deus é o tipo certo. É o tipo certo de palavra que você deve pensar. Sabe que se eu tiver um terreno, por si só, esse terreno ele vai, sem eu plantar nada, ele já vai criar coisas ruins. Aqueles raminhos, como é que chama? Como é que é? Erva daninha, ervas amargas, essas coisas todas. Não é por si só, ela produz algo ruim, por si só. Só que quando eu coloco alguma semente naquele solo, aquele solo é obrigado a se esforçar para dar a segunda espécie daquela semente. Vocês percebem que o solo é o nosso coração, e se nós não fizermos nada para colocar a semente certa dentro de nós, ela produzirá automaticamente esse solo sozinho, já vai produzir coisas não tão boas, pensamentos ruins vêm toda hora, opressões vêm toda hora, nem fazemos esforços para isso. Preocupação então, noite sem dormir, alguém se esforça para ficar a noite sem dormir pensando nas contas? Ou eles vêm sozinhos esses pensamentos? Por si só já vem. Mas eu posso pegar a semente certa e colocar nesse solo e obrigar que esse solo produza os frutos que eu preciso. Amém? Então cabe a mim pegar a semente da palavra de Deus e produzir, fazer com que o solo do meu coração venha produzir aquilo que eu quero, os frutos que eu desejo. E aí você vai combater todo e qualquer tipo de pensamento errado, atitude errada, porque um pensamento, ele vai gerar atitudes erradas. Um pensamento errado vai gerar atitudes erradas, mas um pensamento certo dentro de você vai gerar coisas boas para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Abra comigo em Lucas, capítulo 8, versículo 1. Só para nós confirmarmos aquilo que Jesus disse. Aqui ele está falando sobre a parábola do semeador, amém? Mas você vai ler na sua casa essa passagem. E ali ele vai explicar direitinho sobre quem é o solo, os tipos de solo, a palavra de Deus. Lucas 8, 11. Aleluia. Aleluia. Quanto mais palavra, queridos, mais de Deus você vai ter. Mais resultados das promessas de Deus na sua vida vai acontecer. Amém? Diz assim, este é o sentido da parábola. É o próprio Jesus dizendo, porque eles não tinham entendido o que é que ele estava querendo dizer. A semente é a palavra de Deus. Fala comigo, a semente é a palavra de Deus. O que é a semente? Então eu preciso estar tão cheia dessas sementes, dessa palavra, tão cheia, até que meu coração esteja transbordando de fé. Porque às vezes você fala assim para mim, mas Vivi, eu confessei tanto, eu confessei não sei quantos dias, eu confessei não sei quantos meses e nada aconteceu. Você desistiu no meio do caminho, você não deu tempo suficiente para o solo do seu coração deixar germinar essa palavra. Você não planta um pé de manga hoje e quer que dê fruto daqui uma semana. Uma jabuticabeira, queridos, ela demora 18 anos para dar o seu fruto. Lógico que hoje, com as tecnologias e tudo mais, em menos tempo, mas de uma forma natural, se você colocar a semente de jabuticaba lá, são 18 anos para dar o fruto. Então, não espere na emergência você querer plantar a semente porque você está endividado hoje, que amanhã isso já venha produzir frutos para você. Viva uma vida de confissão. Viva uma vida plantando, uma vida plantando, uma vida plantando. E aí você vai ter, sabe o quê? Uma vida colhendo, uma vida colhendo, uma vida colhendo. Mas você não coloca nada para dentro de você, você vai ter que resultado? Nenhum resultado. Não vai ter.
Se eu planto zero, é zero que eu vou colher. Por isso que nós precisamos diariamente estar conectados com a palavra de Deus. Diariamente, a gente sempre fala isso daqui. Os ministros que sobem aqui, leia a palavra, se consagre, leia a Bíblia, ouça bons ministros, ouça a ministração todos os dias. Porque quando você está ouvindo ministração todos os dias, a palavra está sendo plantada no seu coração, e no tempo oportuno, ela virá e dará muitos frutos. Aí você não se prepara, está aí doente. Não, agora eu preciso correr. Ai, meu Deus do céu, eu preciso ler. Ai, eu preciso fazer isso. Não, gente. O solo precisa de tempo. Ele precisa de tempo para germinar aquela semente. Vai dar o resultado, mas ele precisa de tempo. Então você faz isso de forma contínua. É contínuo. Não pare. Não semeie hoje e pare amanhã. Não, é o tempo todo semeando a palavra, até que o seu coração esteja cheio de fé, cheio da palavra, amém? Aleluia, porque a fé, ela vem do coração, ela é do nosso espírito, a fé é do coração, e você precisa encher aqui dentro de você, se encher dessa palavra, e de repente faz bum. E aquele versículo que você vinha confessando, aquele texto que você vinha lendo, de repente ele se torna revelação dentro do seu interior. Eu me lembro que quando nós casamos, assim que nós casamos, já contei aqui, passamos muitas dificuldades, mas eu me lembro que eu me apeguei à palavra de Mateus e eu falava: Pai, você sustenta os pássaros todos os dias. E você disse que eu não tinha que me preocupar com coisa alguma. Eu me apeguei àquela palavra e eu vi os resultados de contas pagas, resultados de pessoas pagando dívidas para nós. Eu via os resultados. Mas por que eu era boazinha? Não, porque a palavra funciona, queridos. Funciona, só que ela precisa estar na nossa boca e no nosso coração. Amém? Abra lá em Marcos 11, que é um texto bem conhecido no Verbo da Vida, amém? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Marcos 11, capítulo 11, 24. Aleluia. No 23, nós vamos ler o 23, por favor. Ele diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém... Tem alguém aqui nessa noite? Se alguém disser... não é se alguém chorar, não é se alguém se espernear, se alguém reclamar. Não, ele diz: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar na onde? No solo do seu coração. Não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz. Quem diz? Você, alguém. Se alguém disser, se você crer no seu coração, não duvidar, querido. Se alguém disser e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amém? Aquilo que você disser, é certeza que vai receber, não existe dúvida. Porque a sua fé está firmada na palavra. Está firmada na palavra. Não é o Zé da esquina que te falou, não. Foi Deus que te falou. Então, se você disser e crer no coração sem duvidar, você vai ter aquilo que você disse. Você vai ter aquilo que você disse. Você vai ter aquilo que você disse. Amém? Deus, lá em Gênesis 1:1, nós vemos que a terra estava vazia, sem forma, e o Espírito pairava sobre a face do abismo ali, né? A escuridão total. Sabe que Deus não olhou para a escuridão, para as trevas? Ele falou aquilo que ele queria ver. Deus não olhou para as trevas. Coloca aí para mim, Gênesis capítulo 1. Aleluia, aleluia. Eu amo a sua palavra, Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pode ir indo. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia o quê? Trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas.
Próximo. Disse Deus. O que ele disse? Haja luz. Ele falou aquilo que ele queria ver e não aquilo que ele estava vendo. Existia trevas? Existia, não foi isso que nós lemos aqui? Existia trevas. Mas Deus não falou o que ele estava vendo. Ele falou aquilo que ele cria que ia acontecer. Ele disse, haja luz. Essa situação vai mudar. Não é isso que eu quero. Vai ser conforme eu estou dizendo, porque eu estou crendo com o meu coração. E então eu recebo, haja luz. E foi luz que ele teve. Então pare de olhar para as impossibilidades. Pare de olhar para aquilo que não estava dando certo. E comece a falar aquilo que você deseja na sua casa, no seu casamento, na sua vida financeira, nas suas relações com as pessoas. Diga aquilo que você quer e não aquilo que você está vendo temporariamente. Mude o ambiente, mude as situações, mude as circunstâncias, falando a coisa certa. Você pode mudar isso. Você pode mudar a situação que você está vivendo. Hoje eu estava me lembrando, enquanto estava estudando, que nós morávamos num apartamento aqui no Mangaló. E então o portão era automático, a gente tinha um controle e tal, e a gente estava pensando em nos mudar. E aí a gente falava, né, lá em casa, então, mas aí como que a gente vai querer a nossa casa, né? A gente deitava lá na cama, ou às vezes lá no sofá, nós 4, né? E aí a gente começava a falar, então, como que a gente vai querer? Não, tem que ter portão automático, porque eu não vou sair na chuva, no dia de chuva, para abrir o portão e fechar o portão. Nós já moramos em casa que não tinha o portão automático, em dia de chuva, não, eu não vou. Aí em casa a gente fala assim, morreu. Aí o outro fala, morreu. Aí o último que ficar é o que vai ter que fazer. Então, eu estava me lembrando disso hoje. E a gente falava sobre essa casa que nós moramos. Não, nós precisamos de uma casa que tenha pelo menos 3 quartos. Nós precisamos de uma casa que tenha pelo menos 2 banheiros. Porque no apartamento era um só. E quando a gente saía da igreja, às vezes, aí chegava lá no apartamento apertado. Primeiro, segundo. Era assim. Então a gente falava o que a gente queria. E o que aconteceu, queridos? Quando nós chegamos nessa casa, a primeira coisa que a gente reparou, glória, o portão é automático. Você pode pensar, nossa, Vivi, mas uma coisa tão fútil. Deus realiza o desejo do seu coração, querido. Eu me lembro um dia que o Edson estava no Rema, já tem muitos anos atrás. Ele estava no Rema e eu estava em casa. Ele estava fazendo o 1º ano. E sabe quando eu estava lá em casa, as crianças já tinham ido dormir, eu estava esperando ele chegar. E eu estava com uma vontade de comer um doce. Eu falei, nossa Senhor, que vontade de comer uma trufa agora. Desse jeito, assim, um pensamento apenas. E eu falei com ele. Quando o Edson chega do Rema, sem eu nem ter falado com ele, ele chega com 2 trufas e fala assim, fulano mandou entregar para você. Eu falei, ai Senhor. É bom ter relacionamento com o Pai, amém? Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, queridos. Mas você precisa falar. Você precisa falar num relacionamento, marido e mulher. Nós não temos que falar aquilo que nós sentimos, aquilo que nós gostamos, o que não gostamos. Precisamos. Então nós precisamos falar com Ele, nós precisamos falar com as coisas. Jesus ensinou em toda a sua caminhada como é que as coisas funcionam. Lá em Marcos, o que aconteceu ali naquela passagem no capítulo 11? Ele falou com a figueira, ele estava andando à beira do caminho e ele achou que havia fruto, porque ele viu que a árvore estava frondosa. Mas não era tempo de frutos, só que ela estava enganando. Parece, mas não é. E quando ele chegou lá não tinha frutos. E ele fez o quê? Ele falou, nunca mais alguém coma fruto de ti. E ela secou desde a raiz. Vocês percebem? Jesus mostrando como é que funciona nos lugares espirituais, nos lugares celestiais, no reino de Deus, como funcionam as coisas. Porque tudo que é criado aqui na terra, antes que as coisas fossem criadas, já existiam, já era. Antes que elas se manifestassem. Ele apenas está nos ensinando, gente, é assim que funciona. Você precisa falar. Você precisa falar com a circunstância. Você precisa falar com o vento. Jesus naquele barco, ele falou com quem? Ele estava dormindo. Ele falou com quem? Com o mar. Ele falou com o vento. Não parece loucura?
Parece loucura, mas na hora que as coisas te apertam, as opressões vêm na sua mente, você precisa falar alguma coisa. E o que vai sair da sua boca? O que vai sair do seu interior? Ai, Senhor, não estou mais aguentando não. Ai, eu queria ir embora. Ai, eu preferia morrer. Não, quando as pressões vierem te apertar, deixe sair a coisa certa do seu interior. Fale a palavra certa para combater aquilo que veio contra você. Jesus fez assim no deserto. Ele falou o tempo todo. Ele falou a palavra. Ele falou a palavra contra os ataques de Satanás. E aquelas tentações eram verídicas, sabia? Ai, não era ideia da cabeça de Jesus não que ele estava sendo tentado. Ele realmente estava sendo tentado. Mas ele falou a palavra certa na hora certa. E uma palavra errada, na hora que precisar, querido, pode acabar com a sua vida. Pode pôr tudo a perder. Mas uma palavra certa pode te colocar num lugar alto. Pode te colocar à frente das coisas. Pode te posicionar aonde as pessoas vão olhar e falar: só poderia ter sido Deus na vida dele. Então fique com a palavra de Deus nos seus lábios e no seu coração o tempo todo, falando a palavra. Eu gosto de escrever e às vezes colo uns post-it lá na minha mesinha assim. E esse dia o Gustavo entrou lá e falou: o que é isso aqui, mãe? E lá eu tenho uma confissão dizendo assim: eu tenho sabedoria, conhecimento e possuo habilidades. Porque às vezes eu estou fazendo as coisas da secretaria da igreja. Algumas delas, principalmente as atas, elas são um linguajar bem diferente, né? O Márcio que está aí, ele sabe bem como é que é as coisas. E aí às vezes me somem algumas palavras e eu fico: não, eu tenho sabedoria, possuo inteligência. E eu tenho habilidades. E sabe que o Espírito Santo traz as palavras certas? E ele me mostra como eu tenho que fazer, como eu tenho que agir, aonde eu tenho que entrar, o que eu tenho que pesquisar. Porque eu estou falando. E você, quando acorda, você precisa começar a falar sobre o seu dia. Você precisa começar a abençoar o seu dia, a abençoar a sua jornada. Comece a falar: hoje será um dia incrível. Hoje eu terei boas ligações. Você precisa falar. Falar a coisa certa. Falar do modo certo. Vai tudo acontecer. As bênçãos estão correndo e elas vão me encontrar. Eu serei favorecida porque eu sou abençoada. Agora, quando você não tem o conhecimento da palavra, o que você vai dizer? O que eu vou dizer se eu não conheço aquilo que está escrito? Fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Eu coloco fé em meu coração. Eu ouço a palavra, eu ouço a palavra. Eu falo a palavra, eu falo a palavra. Então eu falo fé. Então eu falo palavra, a palavra da fé. O tempo todo. Sabe que não é só quando você vem para a igreja, você dá glória a Deus e aleluia, você louva ao Senhor. Não. É no seu dia a dia, o tempo todo falando, o tempo todo orando em outras línguas. Por que nós falamos tanto sobre oração em outras línguas? O que é oração? É o ato de falar, de se comunicar com Deus, não é? Não tem que sair palavras numa oração. A oração em outras línguas são as próprias palavras de Deus, gerada no Espírito. No seu espírito, através do Espírito Santo. E você começa a soltar essas palavras. Mas eu não entendo o que eu estou falando, Viviane. Mas está produzindo em você resultados que jamais você, na sua força, iria conseguir alcançar. A mente de Deus está sendo implantada no seu espírito, a vontade dele, os planos que ele tem a seu respeito. Quando você fala em outras línguas, eles estão sendo desenrolados no seu interior. E aí você começa a crescer espiritualmente. Você começa a se desenvolver, a alcançar. Você fala: meu Deus, como pode isso? Pai, eu não acredito que eu consegui isso daqui. Porque você plantou. Você orou em outras línguas. A oração em outras línguas te colocou nesse lugar. Então, ore em outras línguas o tempo todo. Você pode orar no seu serviço, na sua casa, em todo lugar. Ore em outras línguas, se edificando, como o Ricardo disse aqui sobre o Barbosa. O Barbosa, ele recebeu uma carga extra aí. E ele tem orado em outras línguas o tempo todo. E vai alcançar os resultados que ele não estava conseguindo antes. Mas vai alcançar, amém? Aleluia. Em Romanos capítulo 4,
Romanos capítulo 4, versículo 17. Aleluia, aleluia. Nós temos, querido, aquilo que nós falamos, amém? Você tem aquilo que você diz. Romanos capítulo 4, versículo 17 diz assim: como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Existe uma versão que diz assim: e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Aqui, o escritor está falando sobre Abraão. Abraão não se via como pai de nações, como Deus havia prometido para ele, feito uma aliança e prometido para ele. Ele não se via assim. Ele recebeu a promessa com 75 anos, depois de 24 anos é que se manifestou a promessa. Culpa de Deus que demorou demais? Não, ele não tinha ainda falado a palavra e fé não estava gerando no coração dele. Mas eu vou te dizer, Deus pegou Abraão e falou: peraí, vem aqui fora, olha para as estrelas, você pode contar? Assim vai ser a sua geração. Eu já te falei, eu fiz uma aliança com você, lembra? Eu falei, vai acontecer. Você precisa acreditar no que eu estou falando. Ele falou: olha para a areia, pode contar? Assim vai ser a sua descendência. Deus já havia feito uma promessa, queridos, 24 anos antes. Não se manifestou, não era culpa de Deus. Ele não tinha ainda fé suficiente no seu coração para ver aquilo acontecer. Ele falava: não, Senhor, eu só tenho lá um servo, então pode ser através dele, a minha herança vai ser para ele. Não, Deus disse: eu disse que eu fiz a promessa para você. É para você que eu fiz a promessa, ela vai se cumprir em você. E quando ele viu as estrelas do céu, a areia do mar, e Deus disse assim: agora eu vou mudar o seu nome. Não vai mais chamar Abrão, vai se chamar Abraão, pai de multidões. Quando ele entendeu isso, não demorou nem um ano, queridos, ele teve um filho. Porque por onde ele andava, pai de multidões, Abraão, pai de multidões, Abraão, pai de... As pessoas chamavam ele sabia o que significava o nome dele. As pessoas sabiam o que significava aquele nome, pai de multidões. Então o tempo todo ele estava ouvindo o quê? A palavra, pai de multidões, pai de multidões, pai de multidões. E o seu coração se encheu de fé. E sem esmurecer, mas dando glória a Deus, ele se tornou pai de multidões. Isaac chegou, e o Isaac dele chegou. Amém? Aleluia, aleluia. Você tem aquilo que você diz, querido. Aquilo que você diz, chamando as coisas que não são. Deus chamou Abraão, aquilo que parecia que não ia acontecer. Um senhor de 75 anos, que foi ter filho há 99 anos, achou que não ia acontecer. Queridos, pense comigo, se com 75 não deu, vocês acham que com 99 ia acontecer alguma coisa? Não ia. Mas a palavra de Deus gerou dentro do seu coração a fé necessária que ele precisava para receber a sua promessa. É desse jeito que vai acontecer comigo e com você. Você falando uma palavra, vai acontecer como você disser, amém? Aleluia. Provérbios 18, 21, não precisa abrir. Diz assim que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da sua língua. É da sua língua. Não é da língua do vizinho, não é da língua do pastor, é da sua língua. Morte e vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém? A banda pode subir. Eu quero ler com vocês aqui um versículo ou uma profecia nesse livro aqui, que Charles Capps. Isso aqui é uma pregação, sabia? Por isso que ele é fininho assim. Isso é uma mensagem que ele pregou, e durante essa mensagem que ele pregou, Deus usou ele para falar uma profecia que eu quero ler para vocês. Aleluia. Diz assim, deixa eu só falar. Aleluia. Deus usando Charles Capps diz assim. Eu acho que eu pedi... vocês vão acompanhar aqui conosco. Pois a vida que está firmada na minha palavra extrairá das minhas provisões tudo o que foi determinado.
na medida que seu espírito tiver sido exposto à minha palavra. Essa unção fluirá e o poder de Deus saberá exatamente o momento, no tempo em que deve chegar e onde você deve estar. Então você verá que tudo o que declarar certamente acontecerá. Quando você andar na luz de tudo o que é revelado, você extrairá o que precisa das minhas provisões. Você vai andar em um dia em que dirão: não pode ser, mas será. Porque você se permitiu conhecer a minha vontade e o meu propósito. Minha unção cumprirá o desejo que a minha palavra cria dentro de você. O desejo que é criado pela minha palavra, eu sempre o cumprirei e certamente acontecerá. Porque a minha palavra está disponível e eu a cumprirei. Aleluia, aleluia. Ele é fiel a essa palavra, queridos. Aleluia. A sua palavra precisa estar na nossa boca, precisa estar no nosso coração. Essa é a palavra da fé que nós temos pregado desse púlpito. Essa é a palavra da fé que criou este lugar. Sabe, nós viemos aqui há 2 anos atrás e não era desse jeito não. Foram as palavras de fé que levantaram esse lugar. E são essas palavras que vão nos levar além. São essas palavras que vão fazer com que este lugar seja estendido. Não sei como. Eu não sei como vai acontecer. Eu não tenho como te explicar. Mas eu sei o que Deus disse a nosso respeito. Eu sei o que Ele falou sobre nós. Você pode começar a olhar as novas cadeiras neste lugar. Novas pessoas chegando neste lugar. Eu não sei como Ele vai fazer, mas Ele disse: eu vou fazer. Eu vou cumprir com aquilo que eu disse sobre vocês. Ninguém pode deter. Ninguém pode segurar aquilo que eu já liberei. Ninguém pode amaldiçoar aqueles que eu já abençoei. Não pode, não pode. Vai prosperar sim. Vai alcançar sim. Vai avançar sim. Nós não teremos doentes neste lugar. Nós não teremos estéreis nesse lugar. A palavra se cumprirá no nosso meio, queridos. Não importa. Para mim você pode falar: ai, mas é tão difícil aquilo que eu estou passando. Se a palavra disser para mim que é difícil, eu vou concordar com você. Agora, se não é isso que ela fala, eu não posso concordar com você. Mas eu posso pegar junto de você e dizer para você: aquilo que Deus falou vai acontecer. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor.